pasme, além de não ter CNPJ, não tinha nome. A empresa, Giba, não tinha nome. Olha aí, a gente quase nenhum empreendedor passa por isso. A gente não tinha nome, Giba. Eu e o Márcio, assim, dias e dias de discussão para criar o nome Flip Boat Club. Salve, salve, fazedoras e fazedores, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Giba e tá no ar o podcast Fazedores. Vamos lá, estamos entrevistando aqui muita gente interessante, muitos amigos, matando a saudade de muita gente. E antes de começar aqui a apresentar o meu ilustre convidado, grande amigo, mais de 25 anos de amizade, ex-chefe, muita história boa para contar hoje. Vou pedir para você, sempre dou aquela dica, clica no sininho, se inscreve no canal, senão o conteúdo não chega em você e a gente precisa que você esteja inscrito para acompanhar. Toda segunda, 19 horas, no YouTube, no Spotify, em todos os players de música e também as chamadinhas no Instagram. Você pode conferir sempre a Fazedores aqui com conteúdo muito bom para você. Vou falar hoje com meu amigo Otton Barcelos, mais de 25 anos, foi meu chefe, o cara era bravo. O Otton foi executivo por muitos anos em empresas como Fast Shop, Domino's Pizza, Claro e também de bancos e corretoras. Mas ele sempre foi apaixonado pelo mundo náutico, sempre gostou dessa área, que é uma área encantadora, né? Ele é velejador desde adolescente, resolveu dar uma virada na vida e fundou uma empresa de veleiros oceânicos em multipropriedade. Já já a gente vai explicar o que é multipropriedade. Hoje a Flip Boat está presente em 6 cidades, tem 16 veleiros e mais de 80 cotistas em pouco mais de um ano de atividade. A gente vai contar essa história. O Instagram da Flip Boat está aqui, é flipboatclub.oficial, está passando aí na sua tela. E o Instagram deste galã, meu querido irmão Otton BTH, também está passando aí na sua tela. Bora falar de velejar! Opa, Gibão! Bem-vindo, meu velho, bem-vindo. Para mim é um prazer e um orgulho enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou aqui, você sabe que para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, desse projeto tão legal que você está fazendo, que é um projeto que eu tenho acompanhado, acho que é a tua cara. Acho que você é um cara que está trazendo aí uma contribuição enorme aí para os empreendedores, que faz parte da tua história. Aliás, aprendi muito com você. É verdade, irmão. Também estou muito feliz que você está aqui. A gente não se fala presencialmente, acho que há 4 anos, né? Um monte de coisa aconteceu e é legal contar, gente, porque às vezes as pessoas não têm noção das histórias que tem entre as pessoas, né? Então, a gente tem mais de 25 anos de amizade. O Otton foi meu chefe numa oportunidade no passado. Uma vez eu estava morando na Vila Olímpia e ele estava ficando na casa de um amigo na Vila Olímpia, a gente se encontrou na rua. Pô, mas o que você está fazendo aqui? Não sei o que. Pô, tô separando, né? Sei lá quantos anos atrás, né? Você lembra disso? Tem acho que 17 anos que eu me separei. 17 anos. E aí o cara era casado. Você estava começando as suas empresas. Isso. A Marco Consultoria, depois a 4. E você era casado há muito tempo. Você casou com quantos anos, cara? Eu casei com 23 anos. Então, o cara casou novinho, né? Aí, separou, 3 filhos, enfim. 4 filhos. Separou, daí a gente se encontrou na Vila Olímpia, ali, Rua Arminda, morava ali, ele tava na casa de um brother, se encontramos, fomos tomar um vinho, aí o cara, porra, Giba, tô mal, mano, separei, não sei o que fazer, não sei pra onde ir, não sei como é que vive, né? Porque é normal, né, cara? Você fica, sei lá, 20 anos casado, uma rotina, uma vida, de repente você sai da sua casa, né? Como é que funciona? Aí, congela, galera, volta, X tempo depois, eu encontro meu querido amigo num bar. E aí, Otton? Gibão! Essa vida é muito louca! Parecia aquele poodle de apartamento que você leva no parquinho pra fazer xixi, né? Tem uma história, Gibão. Mas tem muita história, né, cara? A gente passou muita coisa junto, né, cara? Muita coisa, ia se cruzando, né? Enfim. Mas vamos falar, eu quero dividir com a galera o lance da criação da Flip Boat, que eu acho que é o tema principal aqui. Eu acho um projeto incrível, né? Enfim.
e ele não é um projeto simples de ser explicado, porque às vezes a gente explica, a pessoa fala que entendeu, mas ela não entendeu, né? Mas antes da gente chegar na Flip, queria que você contasse um pouquinho, assim, de uma forma breve, um pouquinho, né, da sua história. Pô, a sua família teve um negócio de lavanderia, um tempo você se envolveu com isso, depois você foi executivo, então, só para a galera entender que legal, você não nasceu dentro de um veleiro, né? O que aconteceu antes? É, isso aí, Giba. Bom, a minha história, eu venho de uma família de empreendedores, da época do meu avô, meu tio-avô, foram grandes empreendedores, foram, assim, muito bem sucedidos como empreendedores, foram donos de grandes negócios. Então, o meu pai, ele é um cara que nasceu já com um legado de empreendedorismo. Meu pai fundou a empresa dele com 25 anos. Com 25 e anos, a vida inteira novo, foi, né? a vida inteira ele foi dono de negócio. Quando ele fundou a empresa dele quando eu nasci, em 1969. E eu comecei a trabalhar efetivamente com ele com 18 anos, então numa empresa que tinha 18 anos, que a empresa nasceu quando eu nasci. Então meu pai foi uma escola de empreendedorismo para mim, eu sempre tive isso muito forte na minha formação. Me formei em administração de empresas, trabalhei com meu pai por 12 anos, meu pai tinha uma lavanderia, lavanderia, tanto na parte de lavanderia de varejo, né, de uso de roupas do dia a dia para pessoas, como lavanderia industrial, né? Essa lavanderia foi fornecedora da Volkswagen, da Ford para lavagem de uniformes, legal. EPIs durante muitos anos, né? Escala grande. Foi um negócio bacana, bem sucedido durante muitos anos. E eu trabalhei com meu pai por 12 anos, né? O projeto que eu tinha, assim, quando eu fui fazer administração, foi, meu pai tem uma empresa reconhecida, de sucesso, vou trabalhar com ele, meu plano era seguir os negócios, né, do meu pai. Claro. Né? Depois de 12 anos trabalhando juntos, eu acho que aí eu aprendi muito, né, com meu pai, aprendi muito com a experiência de estar numa empresa em que eu vivenciava tudo, quer dizer, eu fazia parte de um todo, depois fui diretor da empresa, tomava decisões junto com meu pai, amadureci, cresci profissionalmente com ele até os 29 anos. E aí chegou um momento da minha vida que eu estava assim já com uma bagagem muito boa e eu então tomei a decisão, até em conjunto com ele, de que eu queria seguir um caminho meu. Eu sempre entendi que o projeto da lavanderia era o projeto do meu pai, não era meu. Né? Então eu sabia que tinha, e eu fui muito envolvido com o projeto, mas não era o meu projeto, né? Não era aquele projeto que eu falava, se eu quisesse montar, eu ia montar uma lavanderia. Não, eu me envolvi muito, fui muito dedicado ao negócio, mas aquele era um sonho do meu pai, não era o meu. Né? Então chegou uma hora que eu falei que eu estava realmente disposto a seguir o meu caminho. E entrei com 29 anos de idade, eu já casado com 4 filhos, tomei a decisão de ir para o mercado executivo, né? E trabalhar e criar o meu espaço, a minha identidade. Sempre gostei muito da área de varejo e fui trabalhar. Fui convidado para assumir uma vaga na Domino's Pizza. A Domino's Pizza era uma rede de franquia internacional que estava entrando no Brasil por uma pessoa que eu tinha ficado amigo, que era o Marcelo França, que foi o cara que me deu essa oportunidade. Ele era diretor da Blockbuster, eu tinha feito contato com a Blockbuster na época ainda da lavanderia, que tivemos lojas junto com a Blockbuster e tudo mais. E aí ele me convidou para ir para lá tocar o projeto na parte de marketing e franquias. Fiquei um tempo nesse projeto. A Domino's teve algumas questões de dificuldade de adaptação no mercado, pizza americana no Brasil. Eu acho que é uma história similar. Muitas das franquias e negócios americanos, Office Max, que trabalhamos juntos, tem essa realidade, patinam e tudo mais. Tropicalizar as coisas, né? Aí o projeto não andou, eu acabei saindo disso e fui trabalhar na Office Max, onde conheci o Giba. Eu fui como gerente de loja. A Office Max é uma grande operação americana. Eu fui contratado para ser um gerente de vendas de uma das unidades. E o Giba era meu supervisor de vendas. E aí com aquele aventalzinho vermelho, que a gente ficava lá batendo caixa. Não esqueço. Marginal Tietê, né? Exatamente. E aí, daí segui minha carreira executiva na área de varejo, Office Max, depois fui para Fast Shop, da Fast Shop fui para
para outras empresas como Claro, depois fui para a Mirax, onde a gente se encontrou de novo, num projeto em que você já tinha a sua empresa, trabalhamos juntos de novo, aí foi ao contrário, foi um convite seu para eu trabalhar com você. E depois eu fui para uma rede de franquias de casas de câmbio, que juntava o meu expertise de gestão de redes de negócio, que começou lá atrás. Meu pai tinha uma rede com 40 lavanderias, então era um negócio de gestão de rede. E aí eu fui para essa franquia de casas de câmbio, que era uma corretora chamada Fita Câmbio, e aí entrei no mundo financeiro de câmbio. Essa empresa foi vendida para a Western Union. Depois dessa venda eu fui trabalhar num banco, porque eu tinha muita ligação com o banco. Experiência nessa área. Trabalhei no mercado financeiro como executivo comercial da área de câmbio de bancos e corretoras, até o momento em que voltou o momento da minha veia empreendedora, que sempre teve presente. Estava ali, mas estava reduzido. Inclusive como componente, como executivo. Eu sempre fui um executivo que trazia a minha experiência como empreendedor, que me diferenciava como executivo, porque eu vinha de uma formação muito forte de empreendedorismo. O intraempreendedorismo, Exatamente. O comportamento empreendedor dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa. E isso me ajudou em muitos projetos que eu desenvolvi. Mas é uma história bastante longa, cheia de detalhes, mas que culminou agora quando teve a pandemia. Acho que a pandemia teve uma influência muito grande nesse meu desenrolar aí da minha carreira. Eu trabalhava num banco que eu era responsável pela área de câmbio turismo, que era o abastecimento de papel moeda para casas de câmbio no Brasil inteiro. O que aconteceu? Casa de câmbio tem no aeroporto, tem no shopping. O pessoal vai lá comprar dólar para viajar, comprar euro. Você abastecia aquele lugar. Eu abasteci o Brasil inteiro com papel moeda. O que aconteceu na pandemia com o turismo internacional? Acabou. As vendas, eu era um gerente responsável pela área de vendas de um banco que abastecia corretoras. As vendas caíram 95%. Então você imagina você ser o executivo de um negócio que as vendas caem 95% em 3, 4, 5 meses, né? Que foi o efeito pandemia. Sim, para todo mundo. O mundo parou, né? Então esse foi um grande impacto para mim. Ainda assim, eu saí desse banco, fui tocar um projeto numa corretora, e esse projeto teve um período aí de um ano, até um ponto que o pessoal da corretora decidiu, por N questões lá do projeto, decidiu encerrar o contrato e eu, agora... que eu faço da minha vida. Com que idade você estava? Eu estava com 51 anos, há 2 anos atrás, né? 52 anos. Bem você ali como no executivo, meio século, né? Num pós-pandemia, né? As coisas ainda complicadas. E aquela história de você também repensar o teu momento de vida, né? E eu acho que a gente vem amadurecendo, né, Giba? Na idade, a gente vê muito claramente a diferença entre você com 20 anos, com 30, com 40 e com 50. A gente vai tendo fases da vida em que a gente vai aprendendo muito. Eu li uma dessas madrugadas aí que eu estava mudando de Curitiba para São Paulo, uma frase muito legal sobre isso, né? Que fala o seguinte, que nós somos 3 pessoas: quem você era, quem você é e quem você vai ser. E é isso, né? A gente, trabalhei com você 25 anos atrás. Eu era um garoto, ganhava R$600 por mês e via de avental, né? Então a vida, o negócio, o dinheiro, as experiências, os filhos, os relacionamentos certos ou não, enfim, né? Mas a gente vai se transformando, né? Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Vai amadurecendo e a gente começa a entender um pouco como é que que faz sentido, o que faz sentido, o que a gente quer, as essências, os valores vão mudando. A gente tem a mesma idade, né? E aí eu lembro que quando eu fiz 50, eu comecei a fazer uma conta que eu nunca tinha feito. Quantos anos me restavam? Então a gente nunca fala, vai vivendo, né? Você vai vivendo. E aí você faz essa conta e fala, não, peraí, mano, tem mais 50, né? Não acho que eu vou até 117, não acredito. Enfim, né? Mas você começa a dar um outro valor para o tempo.
Sim. para as coisas, né? Enfim. Eu costumo dizer, Giba, que a gente aos 50, a gente está na metade da nossa vida. Mas por quê? Da vida adulta. Você se torna adulto com 20 anos. Sim. Então, dos 20 aos 50, você viveu 30. Mais 30 são 80. Então, a gente está na metade da nossa vida adulta. Né? Então, isso é um marco. Eu tenho um plano de aposentadoria. Provavelmente você vai ser parte dele. Vai realizá-lo, mas eu me vejo em Ilhabela, em um belo veleiro, então, não fazendo nada. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Aí você estava contando... Isso. Então, caiu 95% da venda. Caiu 95% da venda. Eu ainda fui para uma corretora, fiz um projeto por um ano, esse projeto acabou, e eu, aos 51 anos de idade, falei, bom, ao longo desses últimos 3 anos da minha carreira executiva, eu já vinha num trabalho de fazer um projeto que realmente fosse o meu projeto. Como eu te falei, eu tinha uma veia empreendedora, sempre quis empreender. E eu lá atrás, há mais ou menos 6 ou 7 anos atrás, eu pude ter a oportunidade de entrar para o mundo da vela oceânica, que é, né, você veleja, eu velejava na represa de Guarapiranga com veleiros pequenos e tal, e eu comprei uma cota de um barco de amigos que tinham na Ilhabela há 7 anos atrás, que foi a primeira experiência. Para a gente explicar, traduzir para quem está nos acompanhando, vela oceânica é o veleiro no oceano. É o veleiro cabinado, que geralmente são veleiros de 26 pés para cima, são veleiros que você tem uma estrutura de cabine, banheiro, Legal. Você pode dormir a bordo, você pode fazer travessias, você pode sair com o barco de Santos e até o Rio de Janeiro. Ou seja, um veleiro mais encorpado. Um veleiro mais encorpado, um veleiro preparado para a navegação, ainda que costeira, mas para a navegação oceânica. Quer dizer, você navegar ao longo da costa brasileira, enfim, com um barco de 30 e poucos pés, você pode ir para a África, se você quiser. Legal. Né? Então, assim, são veleiros preparados para esse tipo de navegação. Uma das diferenças da embarcação à vela, da embarcação a motor, que com um veleiro de 30 pés você vai daqui na África. E com uma lancha de 30 pés você não vai. Por quê? Porque o veleiro, a autonomia dele depende da vela e não de combustível. Então, um veleiro, você não tem limite. Tendo vento, tendo vento, você vai embora. Você se preparando com a alimentação, com todos os preparos necessários de segurança, os barcos são preparados para grandes navegações. Enquanto a lancha, elas são muitas vezes para deslocamento próximo, né? Dependente do combustível. Dependente de combustível, e o veleiro também tem características de poder ele está preparado para suportar mares mais grossos, tempestade. Sim. Lancha muitas vezes não, uma lancha de 30 pés, se pegar uma tempestade pode ter problemas, então geralmente são... Na linguagem dos fazedores, o veleiro é raiz e a lancha é gourmet. É mais ou menos Nutella. Nutella, a lancha é mais Nutella, né? Mas enfim, são 2 mundos náuticos que se complementam e são 2 perfis diferentes de navegadores. Mas os 2 são amantes do mundo náutico, né? E eu tive a experiência, eu sempre tive o desejo, meu pai teve um veleiro semi-oceânico, que era um veleiro de 23 pés, quando eu tinha dos meus 15 aos meus 18 anos, e eu sempre tive esse desejo de ter um barco. E um barco é caro. Hoje, para você ter uma ideia, um barco de 30 pés usado, um barco com 30 anos de uso, que é muito comum. 30 anos de uso. Os barcos de fibra, Giba, você tem barcos com 40 anos, 30 anos que estão ótimos. Fibra é um material espetacular, porque você dá uma boa manutenção, reforma, ele fica zero, né? Troca o motor e tal, ele fica zero. Então, um barco desse, para você ter uma ideia de valor, hoje um barco desse custa na faixa de 250 mil reais. Então é um bem caro, né? Não é um bem que você fala assim, qualquer um pode ir lá, faz um cheque de 250 mil, compra um barco, né? Que é um negócio de lazer. Então eu não tinha esse dinheiro. E aí fui ver, eu juntei com o meu sócio, o Márcio, que é meu sócio na Flip até hoje. Sim. Nós somos sócios de uma empresa de tecnologia, de software. Sempre foi um grande parceiro aí e também um sonhador nesse mundo da vela.
Eu falei, Márcio, ele um dia, um belo dia, fazendo um passeio de charter, que eu fui com amigos do trabalho e tal, o Márcio falou, pô, meu sonho é quando eu me aposentar, eu quero comprar um veleiro. E aí eu falei, ô Márcio, pô, você gosta disso? Pô, eu sou apaixonado pelo mundo da vela, por que a gente vai esperar se aposentar? Vamos comprar um barco nós dois, vamos dividir, vamos comprar, a gente ia comprar um barco menor, de 20 e poucos pés, a gente tinha uma graninha ali que dava para dividir e tal. E aí a gente começou a procurar e acabou que a gente comprou cota de um veleiro na Ilhabela, um veleiro de 30 pés, e foi aí que a gente viu que existia uma possibilidade de você comprar um veleiro compartilhado, um barco compartilhado. A história de barco compartilhado é uma coisa nova, né? É uma coisa que no Brasil, eu diria que esse movimento de barcos compartilhados, apesar de já ter tido algumas coisas lá atrás, mas assim, com empresas que começaram a usar isso como uma forma mais acessível e coisa, tem mais ou menos 4, 5 anos no Brasil. Nesse caso, era um dono de barco que tinha resolvido fazer cotas num barco que ele queria vender. Em vez de ele vender o barco inteiro, ele foi vendendo as cotas. Eu e o Márcio compramos 2 últimas cotas do barco. O dono foi embora e aí precisava de alguém para ser o síndico do barco. E eu me candidatei a ser síndico. Síndico do barco. É o administrador do barco, porque o barco precisa barco. ter alguém para administrar um Claro. barco compartilhado. Quando o barco é de uma pessoa só, esse cara é o responsável por cuidar. Quando é um barco compartilhado, se todo mundo cuidar, vira uma bagunça. Claro. Você imagina um condomínio que Cachorro não tenha com síndico. 2 donos Exatamente. passa fome, né? Tem que ter um líder nesse processo. E eu, no intuito de conhecer, de aprender e tudo mais, fui o síndico desse barco durante 3 anos. Eu fui administrador desse barco. Então, o meu projeto da Flip, que começou 1 ano e meio atrás, começou 7 anos atrás, quando eu tive a experiência como usuário de ser o administrador de um barco. Naquela época eram 10 cotistas. Então eu aprendi muito como usuário, como administrador, e fui plantando e colhendo e anotando e montando um projeto, né? Lá atrás eu comecei a ver que esse negócio era sensacional. Quer dizer, eu que não tinha grana, não tinha os 250 mil para comprar um barco, Sim. Comprei por uma fração do valor, que era o que o meu dinheiro podia, e usava o barco. E Igual. assim, 7, 8 vezes por ano na Ilhabela, e velejamos muito, aprendemos muito, e eu falei, pô, é fantástico essa oportunidade. Né? E guardei essa informação, e ao longo, você vê, o projeto começou há 2 anos, eu tive barco. Durante 5 anos, eu fui vivenciando a experiência do que era ter um barco em cotas. O negócio não existia, mas na prática você estava tendo uma experiência. Eu estava tendo uma experiência de como era, né? E não existia nenhuma empresa que fazia isso com veleiros. Naquela época, alguns anos depois, surgiram empresas que faziam isso com lanchas e jet skis, que hoje são empresas que cresceram muito no mercado brasileiro. Mas com veleiro só existiam iniciativas pontuais, assim, algumas empresas com algumas pessoas que faziam algumas organizações assim com um barco, ou alguns amigos que se reuniam e tinham um barco compartilhado e tal, mas muito tímido. E aí eu vim juntando toda essa experiência e visualizei que seria uma boa oportunidade de negócio, né? E aí começa a gente a falar assim, poxa, como é que você faz para empreender, né? Pô, então eu acordo de manhã, vou ter uma ideia legal e vou fazer um negócio, vou montar. E aí esse é o romance, esse é o romance, né, Giba? As pessoas acham que empreender, que o cara que empreendeu e deu certo, é um cara que teve uma ideia legal e começou a falar, pô, fiz uma ideia legal e pronto, vou empreender e vou ser um cara de sucesso. Então o meu projeto começou lá atrás. Eu vim depois, durante assim, os últimos anos, na época da pandemia, inclusive, que eu tive uma queda muito grande na minha intensidade de trabalho, por circunstância do negócio que eu trabalhava, que parou, eu comecei a colocar esse projeto no papel. E fiz um projeto de um clube de barcos compartilhados, de barcos em multipropriedade, estava com esse projeto pronto. Só que na idealização do meu projeto, Giba, o que eu precisava fazer? Eu precisava transformar esse projeto em alguma coisa que pagasse o mesmo valor de remuneração do salário que eu tinha como executivo. Então eu idealizei aquela coisa
dos projetos que todo mundo fala, não, eu vou fazer um projeto legal, vou levar para investidores, vou captar R$1 milhão e aí vai poder pagar o meu salário por tanto tempo, não sei o quê. E ótimo, no papel Mundo tudo perfeito, lindo, maravilhoso, né, Giba? E aí comecei a realmente fazer esse roadshow com family and friends, com amigos. Olha, pô, tô fazendo um projeto assim, você não quer investir, ser investidor no meu projeto? E eu brinco que eu estava tentando fazer um IPO de PPT, né? Que é aquela coisa, faz um IPO de PPT, você faz um PPT bacana e sai fazendo captação de investidores, é um IPO de PPT, né? É isso aí. E dei com os burros na água. Não consegui nenhum investidor que apostasse na minha ideia, porque era uma ideia que estava no papel, não consegui nenhum investidor. Todo mundo achava a ideia legal, mas todo mundo duvidava da minha capacidade de fazer isso acontecer, né? De execução, né? De entrega, de realmente, será que e um negócio inovador, não tinha esse negócio, né? Será que esse negócio para em pé, né? E apesar de eu ter planilha super bacana, com fluxo de caixa, cash flow... Para a galera que está nos vendo, é uma analogia, o que eu vou falar agora, possível de falar que seria tipo um Airbnb dos veleiros? É algo parecido? Sim, eu acho que como inovação, sim. O Airbnb, quando galera, surgiu porque não no consegue mercado, tangibilizar, sabe? Fala multipropriedade, a pessoa fica, mas o que ele está falando de multipropriedade, né? Enfim... Giba, e aí a gente faz uma rápida conceituação de multipropriedade, né? Legal. De conceito de compartilhamento. Eu costumo dizer que o conceito de compartilhamento já existe há muitos anos em coisas que você nem percebe. Quando você vai para um hotel e aluga um quarto de um hotel, você está usando um quarto compartilhado. Você está usando uma fração daquele quarto por um determinado período. Verdade. Teve alguém que construiu um hotel, verdade, colocou lá e você paga só por aquela fração. Quando você vai num restaurante, você está usando uma mesa compartilhada. Quando você... E aí, trazendo um pouco mais para o mundo moderno, Uber é um sistema de compartilhamento que você usa o seu próprio carro e compartilha ele para levar pessoas. O Airbnb foi... Quando ele surgiu, o Airbnb, as pessoas falaram assim, como é que é? Eu vou compartilhar um quarto da minha casa? Maluco, que eu vou botar um cara aqui estranho, desconhecido dentro da minha casa usando um quarto. De um quarto virou uma casa, virou um anexo de uma casa e o Airbnb virou o que virou. Então o conceito, o mundo da economia colaborativa, da economia de multipropriedade, ele vem se desenvolvendo, a tecnologia ajudou muito a isso, né? Mas é uma tendência do mundo. E as próprias gerações vêm aceitando mais as propriedades compartilhadas, porque as novas gerações entendem que vale muito mais ter a experiência do que ter a propriedade. Porque o que vale não é você gastar uma fortuna para ter uma casa na praia que é só sua, porque no fundo quando você está naquele final de semana na tua casa de praia, o que você quer é a vivência da experiência de você estar com a tua família lá. Sim. E não necessariamente você precisa ser dono de uma casa de praia para viver essa experiência. Sim. Então, com isso, as novas gerações vêm se desapegando da propriedade e se apegando na experiência. Né? E aí surgem as oportunidades do mundo. Por isso que tem hoje em São Paulo, né? Você tem o Turbi, que são carros que estão espalhados pela cidade, você localiza o carro e usa por minutos, né? Você fala, vou usar esse carro 12 minutos. Aí você usa e larga em qualquer lugar, né? Enfim, as bikes, né? As você bikes, pega a bike e larga. Bikes do Mas quando a gente traz para esses exemplos, eu acho que fica bem fácil das pessoas entenderem o que é o compartilhamento, né? De uma propriedade. O exemplo de hotel que você deu é fantástico, né? Aquilo não é seu, né? Você vai usar 2 noites. Exatamente. E pronto. O carro, a bike. Exatamente. Então, assim, até o movimento do time sharing lá atrás, que era um movimento que foi muito forte há 20 anos atrás, era um conceito de compartilhamento. No time sharing você não era multiproprietário, você não era dono, você comprava só o direito de uso por 20 anos, mas não deixa de ser uma experiência de multipropriedade. E a tecnologia vem ajudando, porque te dá poder de gerenciamento do bem compartilhado de uma forma muito mais fácil do que no passado. Sim. Então eu acho que é uma evolução da mudança do comportamento das pessoas, do entendimento das novas gerações. Você tem hoje garoto de 18 anos que faz 18 anos, o pai chega, filho, você não quer comprar um carro? Pai, carro pra quê? Eu quero andar de Uber. Eu não quero ter carro, pai. Eu quero alugar um carro no final de semana. As empresas de locação, se você pegar, por exemplo, empresas como a Localiza, elas explodiram nos últimos 15 anos, muito em função disso,
em função da tecnologia poder te colocar um Waze, que você chega numa cidade, por exemplo, de Londrina, que você nunca andou de carro, você aluga um carro e vai para qualquer lugar em Londrina. Sai de Londrina, vai para Maringá. Sem se preocupar com a manutenção, com não sei o que, o carro não é seu, não tá nem aí, né? Você usa porque ali, era um bloqueio, a tecnologia ajuda isso. Né? Ou o lance da praia que você falou, né? Assim, a pessoa que tem uma casa na praia, ela tem que pintar, ela tem que pagar o condomínio, ela tem que se preocupar com a segurança, com a manutenção. Pô, aí você aluga uma casa 20 dias na praia, você fica com a parte boa, né? Exatamente. Pô, terminou aqueles 20 dias que você vai enjoar também daquele lugar, né? Enfim. E a outra coisa interessante, quer dizer, que eu acho que já existe também para casas de praia, são as casas compartilhadas. Hoje existe uma empresa que chama MyDoor, que faz casas de veraneio compartilhadas. Você compra uma casa em Camburi que você tem o direito de uso de uma semana por mês, uma semana a cada 2 meses, enfim. E você tem lá uma estrutura de uma empresa que faz a administração, faz a gestão. Você chega lá, a casa está arrumada, com tudo arrumadinho. Você chega lá, aproveita a sua semana, o seu final de semana e volta. Que casa de praia é aquilo. No primeiro ano você vai todo final de semana, no segundo ano você vai uma vez por mês, no terceiro ano você vai 3 vezes por ano. E a casa fica lá. É isso né? aí. Isso aí. Então, gerando despesa, né? Se desvalorizando se não tiver manutenção. E no mundo do náutico, a gente vê exatamente isso. Você anda nas garagens de barco, marinas do Brasil inteiro, você vê lanchas e veleiros que ficam lá parados por 2 meses sem ninguém usar, gerando despesa, depreciando. E aí quando o usuário chega, a bateria não funciona, o motor não funciona, o cara tem que passar o sábado inteiro arrumando o barco para usar o barco no domingo. Então, a gente entendeu e aí juntou a minha paixão pelo mundo náutico, falou, vou fazer uma empresa de barcos compartilhados. Mas voltando ao meu projeto, o projeto meu IPO de PPT não funcionou. Não levantou dinheiro não nenhum. levantou dinheiro e eu continuava como executivo, porque eu não podia largar minha vida de executivo. Precisa pagar os boletos. E você tem uma responsabilidade de família, eu com 4 filhos, você imagina como é que são os meus boletos. E aí, boletaço. Exatamente. Quando chegou no final desse projeto, que essa empresa encerrou o meu projeto de consultoria nessa corretora, foi que eu falei, bom, o meu projeto de fazer a captação do meu IPO de PPT não deu certo, mas eu acredito nesse projeto. Então eu virei para o Márcio, meu sócio, e falei assim, Márcio, até aproveitando que eu agora também preciso diminuir minhas despesas, eu e o Márcio, até esqueci de contar, que depois daquela cota daquele barco, a gente vendeu a cota naquele barco, entramos num outro barco compartilhado em 4 pessoas. Ao longo de 2 anos, 2 cotistas decidiram vender, ficou só eu e o Márcio compartilhando um barco que era um veleiro de 34 pés, um veleiro um pouco maior, que ficava em Ubatuba. Quando deu esse momento meu de encerrar o contrato da corretora, eu falei, Márcio, vamos fazer o seguinte, vamos vender uma cota e quem sabe a gente já faz uma experiência aí desse nosso projeto que está no papel. A gente não tem a grana dos investidores, mas a gente tem o barco. Sim. Vamos vender uma Dá cota. Começar, né? Vamos vender uma cota que a gente começa a vivenciar esse negócio, vende uma cota, entra um dinheiro, diminui despesa, entra dentro do conceito. Giba, num domingo eu sentei para fazer um PPT da venda da cota do barco, já com todo o contexto de ter sido administrador de um barco em cotas, de saber como é que eram as regras, como é que funcionava o compartilhamento, o agendamento, a divisão de despesas, quanto custava um barco e tudo mais. A gente colocou a cota do barco à venda, a gente vendeu a cota em 4 dias. Caramba! Então eu anunciei num domingo, o cara visitou o barco na segunda, e na quinta-feira a gente sentou num café aqui em São Paulo e o cara falou, fechado, vou ficar com a cota desse barco. Quando ele falou fechado, já tinha 3 caras que tinham agendado para ir ver o barco no sábado. Isso era quinta-feira. E só tinha uma cota. E só tinha uma cota. Naquele momento só tinha uma cota. E eu já tinha, pelo menos no meu pipe de vendas, tinham me ligado pelo menos uns 10 caras interessados naquela cota. Né? Foi aí que eu falei, o negócio realmente tem tração. Esse negócio comprova que realmente aquilo que eu imaginava que tinha potencial, esse negócio tem. O que a gente fez? E aí é aquela hora de você ser arrojado. Sim, virei para o meu sócio e falei, Márcio, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou comprar outro barco. Mas não temos dinheiro. Custava 480 mil, segundo o barco. 480 mil. E a gente não tinha esse dinheiro. Mas eu tinha um pipe de vendas de 9 clientes,
3 já tinham agendado, eu tive que ligar para os caras para falar que o barco já tinha sido vendido, né? E eu acelerei esse processo. Em coisa de 10 ou 15 dias, eu já estava com outro barco parecido, mais ou menos do mesmo porte, com um valor de cota igual, e eu peguei essa proposta e, pum, comecei a trabalhar a venda para os caras que tinham ficado interessados. Sim, no primeiro barco. Giba, em 30 dias eu vendi todas as cotas do segundo barco. Caramba! Entre comprar o barco e outra, mais do que isso, eu já fiz uma operação casada, porque eu não tinha dinheiro para comprar, eu levei os caras para visitar o barco e vendi as cotas dele com o dinheiro que os caras me pagaram na cota, eu comprei o barco. Então foi uma operação assim, de toma lá da cá. Em 30 dias você estava com 2 barcos. Em 30 dias nós estávamos com 2 barcos. Caramba. E 8 cotistas. Nessa época a gente ainda fez um negócio que os 2 barcos eram divididos pelos 8 cotistas, que era um negócio diferente que a gente tinha bolado. Bom, e aí eu percebi que realmente tinha um negócio ali promissor. E aí eu tinha disponibilidade de tempo, porque eu tinha saído da corretora, né? Estava com tempo disponível e falei, bom, a hora é agora, né? Agora, é lógico, Giba, que não dava para eu contar com esse negócio imaginando que eu ia tirar o meu prolabore desse negócio. Uau. E aí vem um planejamento. Eu venho do mercado financeiro, ao longo desse processo eu tinha negócios de clientes engajados. Eu tive um convite para entrar de sócio numa fintech de câmbio em que eu podia colocar esses clientes. Eu tinha outros sócios. Sim. Sou sócio ainda de uma operação de uma fintech de câmbio, que eu tenho outros 4 sócios. Pluguei alguns clientes meus nisso, fiz um planejamento para que isso suportasse os meus custos pessoais, reduzi os meus custos pessoais, que eu acho que é outra questão importante. Bem importante, né? O cara quer empreender, mas quer continuar com o mesmo padrão de vida, né? E assim, se você tem um salário de 10 e você gasta 10, você tem que se preparar para o seguinte, olha, reduz seu custo para 5, né? Ainda que você tenha 10, você tem dores de barriga que podem vir. Sim, né? E se prepara, né? Giba, e eu lembro muito da tua história, quando você montou a sua empresa, que eu não esqueço de você me falar que você ficou 12 meses para conquistar o primeiro cliente da tua agência. Sim. Eu lembro muito disso, que você foi um período dificílimo, né? E é exatamente isso, quer dizer, não existe projeto que você ganha dinheiro em menos de 12 meses, não tem 18 mágica, meses, não. 2 anos, não tem mágica. E esse primeiro ano, ele é tipo como uma empresa fosse um bebê, né? Qualquer gripe, qualquer coisa... exatamente. Vai pro saco, né? Exatamente. Você está começando, provando, conquistando. Exatamente. Então eu acho que é um aprendizado importante. Quer dizer, eu fui estimulado pela minha necessidade. Quer dizer, eu tive um rompimento de um contrato que encerrou ali uma fase de remuneração fixa. Precisava fazer alguma coisa, juntou o meu momento de vida com um plano que eu vinha desenhando já há muitos anos, uma coisa que eu já tinha colocado no papel. Nos últimos 2 anos do início de projeto, eu fui estudar clubes de barcos americanos, europeus, fui candidato a trazer uma franquia de um clube de barcos americano. Pra você ter uma ideia, existe um clube de barcos americanos, de barcos compartilhados, que tem 2.000 barcos e 20.000 cotistas nos Estados Unidos. 2.000 barcos. Eles estão em 200 marinas nos Estados Unidos. Caramba. Né? Fui estudar o modelo dos caras, como é que funcionava. Me candidatei a ser franqueado deles no Brasil. Quer dizer, tudo isso fazia parte claro, do aprendizado, do processo. Né? Exatamente. Para você não chegar verde lá, ficar queimando dinheiro, Exatamente. Então, aí começamos esse projeto, tivemos o segundo barco, aí fomos comprar um terceiro barco, e outra coisa que eu percebi assim, quando eu comprava um barco, fazia o esforço de venda, eu vendia as cotas e ficava sempre 3, 4 caras que estavam interessados, mas quando eles chegavam já não tinha mais vaga. Você estava sempre com uma demanda maior que oferta. Sim, gerando escassez. Legal. Né? Então a geração de escassez ela é importante, né? Mas você também não pode ficar só refém a ter escassez sempre, senão o seu negócio não cresce. Se você não se arrojar em crescer, e aí chega alguns momentos... O outro cara gera essa oferta, né? Gera essa oferta e alimenta seu concorrente. Se você tiver muita escassez e você ficar parado, alguém vai tomar esse espaço. Né? Então,
Aí eu mergulhei de cabeça no projeto, né? E a gente então começou a estruturar a operação, eu e o Márcio, que é o cara que foi cotista comigo, que era meu sócio já há 10 anos na nossa empresa, que a gente tem uma empresa de software, que é uma empresa pequena, uma empresa redonda, que não cresceu muito, mas ela é uma empresa sólida, né? Dividimos as funções, o Márcio... Desde que eu fui ser executivo de banco, a gente já tinha essa empresa, o Márcio ficou tocando essa empresa e eu fui ser executivo. E nesse projeto, o projeto era, eu me dedicava mais à nova empresa, o Márcio continuava tocando a empresa de tecnologia e se dedicava uma parte do tempo dele junto comigo no projeto. Então a gente faz aí uma parceria muito legal e que eu não tenho dúvida também que o sucesso da Flip não depende só do Otton. Acho que eu fui uma grande locomotiva no projeto. Mas eu tinha um cara que me complementa muito, que a gente é sócio, que sempre complementou algumas coisas que ele é muito bom na parte de administração, financeiro, controle. Ele é o cara do back-office. É o cara que... É muito melhor empreender com um parceiro. Com parceiros que se complementem. Porque né? É muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, aparece muita diversidade. Exatamente. E aí não tem como você jogar bem em 11 posições, né? Você joga em 1, 2, 3, mas... Né? Então, se você não tem um sócio, você precisa ter um cara comprometido com você, que você dê uma participação do negócio para o cara, para que o cara abrace a causa com você. E o Márcio, a ideia desenvolvida surgiu lá quando a gente entrou de cotista naquele barco. Então, nós, ao longo do tempo, desenvolvemos todas essas ideias de montar um negócio juntos. Né? Eu acho que eu fui o cara que tirei o plano do papel, mas a gente vinha desenhando isso há muitos anos juntos. Né? Então, essa experiência foi bastante complementar, assim, eu com o Márcio. E aí o negócio realmente... Já estava com 3 barcos? Estavam com 3 barcos. Aí foi, para você ter uma ideia, Giba, a gente criou o CNPJ da empresa, a gente já tinha 2 ou 3 barcos. Olha aí, não tinha CNPJ. Lição para muito empreendedor aqui hoje. A gente fez num modelo de, olha, a gente compra um barco e vende para 4 pessoas, não tinha empresa. Que história é essa que você não tinha CNPJ, tá maluco? Pois é, a gente começou o negócio comprando o barco em nosso nome pessoa física e vendendo para pessoas físicas, né? Então, assim, a gente dava muito chabu, né? Enfim. E primeiro, lógico, acho que a gente fez de uma forma que não tinha nada ilegal, né? A gente não estava fazendo nada ilegal, só que a velocidade com que as coisas aconteceram foi pela demanda, pelo senso nosso de empreendedorismo, de querer fazer acontecer, também, né? De oportunidade de testar o produto. E, pasme, além de não ter CNPJ, não tinha nome. A empresa, Giba, não tinha nome. Olha aí, quase nenhum empreendedor passa por isso. A gente não tinha nome, Giba. Eu e o Márcio, assim, dias e dias de discussão para criar o nome Flip Boat Club. Então, assim, também foi um processo... de bastante assim, trabalhado, porque o nome de uma empresa também tem que ser pensado. Né? Tem vários projetos em que o nome, eu digo que o nome não faz o projeto fracassar. Não é o nome que vai definir se ele vai dar certo ou não, né? Mas ele é importante. Ele é importante. Ele tem significado para você, para as pessoas. Ele tem significado. Né? Você tem que ver se o nome, como é que ele vai se comportar no mundo digital. Você cria um nome, você tem que ver os domínios do nome, se ele tem disponível, se ele não tem. É uma via crucis, né? A imagem que esse nome, né? O primeiro nome que a gente falou, Share Boat Club. Aí o Márcio falou assim, Otton, mas a gente vai criar um negócio que fala share. A gente não quer vender que o asset do negócio... É a experiência que a pessoa tem como dona do negócio e não como compartilhador de negócio, compartilhador de propriedade. Não vamos dar ênfase para o negócio no compartilhamento, vamos dar ênfase na propriedade, no diferencial, no nome fácil das pessoas lembrarem e tudo mais. Aí criamos o nome, criamos a logomarca. Aí você usa da bagagem de executivo, e 30 anos e tal. Então a gente desenvolveu logotipia, contratamos uma agência de design para criar a marca, para desenvolver a parte de imagens, de cores, enfim, todo o material gráfico.
toda a parte de estratégia de venda, canais de venda. Aí a gente usa a experiência, e aí vale realmente a experiência de 30 anos como executivo de projetos para trazer isso para o projeto que você está desenvolvendo. Isso nos ajudou. Vamos dar um exemplo aqui para tangibilizar. A galera que está nos ouvindo está alucinada, né? De curiosidade, para a galera conseguir tangibilizar e entender. Pega um exemplo de algum barco seu. Queria que você explicasse o tipo do barco, o tamanho, né? Quanto que é uma cota, quantos cotistas podem ter e qual é o tempo que esses cotistas têm. Então tem essas coisas e também como é que eu faço? Pô, eu quero ir para Ilhabela amanhã, né? Para a galera poder entender como é que é a questão da multipropriedade na Flipboat. Legal, vamos lá, Giba. Como é que funciona o nosso modelo de negócio? Tá. Todos os nossos barcos são divididos em 8 cotas. 8 cotas. 8 cotas. Cada cota é uma fração de propriedade de 1/8 daquela embarcação, em que o proprietário tem um direito de uso de 45 dias por ano. 45 dias por ano. E como é que você pode usar os seus 45 dias? Em períodos de 1 a 10 dias, a gente tem um aplicativo que a pessoa entra, vê as datas disponíveis e ela pode deixar ativo no calendário até 2 períodos agendados. Então eu não posso chegar em janeiro e já buscar os meus 45 dias ao longo reservar do o mês ano inteiro, porque não é justo com os outros 7. Exatamente. Então a gente Entendi. cria um modelo... Posso no máximo 2. Então você chega em janeiro, você marca um final de semana em janeiro e outro em março, por exemplo, ou 4 dias em janeiro, ou 6 ou 8 dias em janeiro, e depois mais 3 dias em março. Quando você usar a sua data de janeiro, aí você vai poder colocar mais uma data. Aí você coloca, por exemplo, em abril. E então, com isso, os 8 cotistas têm sempre a limitação de poder ficar só com 2 datas no calendário. Isso faz com que o calendário esteja sempre com datas disponíveis no futuro. Legal. Porque então, eu consigo usar no verão, por exemplo. Você consegue usar no seu planejamento. Entendi. E aí a gente foi criando algumas regras. Por exemplo, Carnaval e Réveillon é sorteio. 3 meses antes a gente junta os cotistas e pergunta quem gostaria de usar o barco no Carnaval ou no Réveillon. Porque de repente todo mundo vai querer, porque não vai são estar as disponível para todo mundo. São as 2 datas mais fortes de uso de verão e tal. Os outros feriados é por disponibilidade. E para você pegar uma data que está disponível no calendário, você tem que se antecipar. Então, quando chega lá em junho, você fala, poxa, 7 de setembro está livre. Vou colocar uma data em 7 de setembro. Só que você tem lá uma data em junho, por exemplo, agendada. Então, quando você bloqueia a data de setembro e você tem uma data em junho, nós estamos em julho, você só vai poder mexer uma segunda agenda depois que você usar a sua data de julho. Claro. Então, você deixa espaço para os outros também. E isso cria um sistema que equilibra o uso entre os cotistas. Tem um tempo máximo de antecedência. Eu vou dar um exemplo. Pô, eu quero a Páscoa de 2024. Tem um tempo máximo que assim de antecedência, por exemplo, você só pode até 6 meses, não, ou 8 meses. O calendário é aberto. Se eu quiser Páscoa de 2024, se estiver lá, posso reservar. Você pode reservar a Páscoa, você pode reservar com antecedência. Porque quando você bloqueia uma agenda futura, você deixa de poder usar o barco no presente. Entendi. E aí quem marca, é super equilibrado. É equilibrado. Quem quer ter garantia de um feriado e tal, abre mão do uso. Agora no você quer garantir o futuro, você perde o presente. Você perde o presente. Entendi. Entendeu? Então isso se autoajusta. Bem bacana. Então, você perguntou, vou dar um exemplo de um barco. Vou dar um exemplo, por exemplo, lá em Paraty, nós temos um Fast 360. Fast foi um dos grandes estaleiros de veleiros no Brasil, é um dos estaleiros que mais tem barco. Esse estaleiro não existe mais, mas os barcos, como eu falei, tem barcos com 30 anos que estão super bons, barcos com 20 anos, barco é muito diferente. Eu diria que barco é parecido com um avião. Você pega um avião com 15 anos de uso, é um avião novo. Né? Com 10 anos de uso, é um avião novo. Né? Então, tem avião aí com 50 anos rodando, com 40 anos. E barco é mais ou menos a mesma coisa, diferente de automóvel, que as pessoas fazem uma relação diferente. Bom, então, esse é um barco com 8 cotas. Esse barco, a cota é de R$70 mil. R$70 mil. R$70 mil. Você compra a fração de 1/8 desse barco e pode usar conforme essas regras. Esse barco fica em Paraty, numa marina. Você tem uma vaga no pier, ela fica na vaga molhada, que a gente chama, que ele fica encostado no pier.
e você então pode usar conforme essas regras que eu te falei. E aí como é que é a gestão do barco? A Flip faz tudo. O barco tem um enxoval de roupa de cama e banho. A gente faz toda a parte de limpeza. Peraí, que agora eu pirei na batata. É isso aí, é um serviço completo. Eu chego lá, já está pronto para usar? O barco está pronto para você usar, prontinho. Você está com o barco com a manutenção em dia, com todos os acessórios necessários, os equipamentos. O barco tem jogo de enxoval, tem jogo de copa, talher, tudo. Sensacional. Né, os barcos são preparados eu diria que é quase como um trailer o barco, né? É uma casa de praia. Tanto que muitos dos nossos clientes usam a oportunidade de falar, poxa, eu não tenho uma casa de praia, mas eu tenho um barco. Claro, e eu faço no final de semana. Esse Fast 360 comporta quantas pessoas? Como é que é? Porque a galera não tem um entendimento assim, né? Isso. Descreve um pouco pra gente como é que é internamente, quantas camas, enfim. O barco é um barco de 36 pés, para ter uma referência de tamanho. Um barco de 36 pés é um barco de 10 metros, mais ou menos. Tá. Né? Ele tem 2 cabines. Cabine é o quarto. Cabine é o quarto. Tá. É um quarto com uma cama de casal. Você Perfeito. tem uma na proa, que é na frente do barco, e uma na popa, que é lá atrás do barco. E você tem um banheiro, né? E uma sala ainda com 2 sofás-cama. Sala? Tem uma sala com mesa, que bacana. Geladeira, fogão, televisão. Então como eu falo, é como um trailer. Você tem tudo que tem num trailer de 2 quartos. Tá? Então as pessoas passam um final de semana, passam uma semana, passam 10 dias, quer dizer, você tem placa solar para abastecer as baterias, você tem um banco de baterias para você poder usar toda a parte de iluminação. Esse Fast 360 comportaria 4 pessoas? Ele comporta 6, porque você tem as sofás da sala que viram cama. Então ele comporta 6 pessoas. Que bacana, né? que bacana. Então é muito comum, um casal com 2 filhos, aí traz um casal de amigos. Nesse barco mesmo ele tem, os encostos levantam e viram 2 beliches na sala. Já teve cotista que foi ele, a esposa, com 2 filhos e mais um casal de amigos com 2 filhos. Colocou a molecada nos beliches da sala e ficou cada casal numa cabine. Você falou do banheiro e a galera, enfim, né, a maior parte das pessoas nunca acessou um veleiro, não tem ideia, né? O banheiro é um lugar tipo que dá para escovar o dente, lavar a mão, fazer xixi, ou dá para tomar um banho? Referência. Como é que faz? A referência é a seguinte: é como o tamanho é o tamanho de um banheiro, de um ônibus ou de um avião. Tá. Só que tem um chuveirinho. Tem um chuveirinho. Tem um chuveiro. Então você tem lá completo. Você toma banho, você tem água escova quente? de dente, você tem água quente. Água quente? Tem água quente. Olha o sistema de aquecimento do boiler do barco é com a água do motor. Quando você liga o motor, o sistema de aquecimento de refrigeração do motor esquenta a água do boiler. Exatamente. Então você tem água quente, você tem todo o conforto de um trailer, é o que eu falo. Né? Então, e tem placa solar para carregar as baterias. Vamos pegar como exemplo. Nunca fui, não conheço, enfim. Beleza, quero ficar lá uns dias. 3 dias, 4 dias. Eu posso levar meus mantimentos, minha água, minha deve bebida, levar. Minha fruta. A parte de comida. Né, tem onde armazenar? Você tem geladeira, você tem armário, você tem panela, você cozinha, você tem alguns barcos que tem até micro-ondas, enfim. Então você tem uma infraestrutura completa. Você chega lá, os lençóis estão colocados nas camas, as toalhas, você tem toda a parte, como eu falei, de copo, talher, tudo isso arrumadinho. Você chega com o seu supermercado, você leva a sua comida, a sua bebida, os seus mantimentos para você ficar durante aquele período. Você tem uma casa no mar móvel. Você vai, quero ficar em Ilhabela, você fica, eu quero ir para Ubatuba, você vai para onde você quiser e fica lá, faz o super noite, enfim, dorme na marina, faz se quiser. E eu estava aqui fazendo uma conta de cabeça, eu queria que você me ajudasse, tá? Então, olha lá, você falou do Fast 360, 36 pés. 36 pés. Mais ou menos 10 metros. Isso. Beleza. Então são 2 quartos, com cama de casal, comporta 6 pessoas confortavelmente, mas teve gente que já ficou em 8. E aí você me falou de R$70 mil, uma cota que dá direito a 45 dias por ano. Né? Eu fiz uma conta aqui louca,
Isso aí daria uma diária tipo de R$ 1.500. Aí eu acho que o cálculo é o seguinte: 70 mil você comprou a propriedade. No dia que você for vender a sua cota, você recebe os seus 70 mil de volta, o valor da fração do barco naquele momento. Então, você recebe de volta? Sim, você compra uma fração do barco. Você é dono do barco, Giba. Você é dono de 1/8 daquele barco. Então, e aí então você ainda vai pagar o condomínio. É que nem você comprar um apartamento num prédio. Entendi. Você compra e você vai pagar pelas despesas de manutenção do barco. Entendi, eu não tinha pego essa parte. Isso, então a gente cobra uma taxa de administração que nem uma administradora de condomínio. Sim. E tem o rateio das despesas. Então você tem lá o custo da marina, do marinheiro, do seguro, da manutenção, que tem todo o mês você tem o relatório com as despesas e tem o rateio dessas despesas em 8 cotas. Você pode dar uma referência desse valor mensal para o FAST 360? Nesse FAST, por exemplo, é um barco que, somando a taxa de administração e as despesas do barco, você tem um custo mensal de R$ 1.500 por mês. Por cotista? Por cotista. Legal. Exatamente. Legal. Então, vamos lá evoluir aqui, porque eu tinha entendido uma coisa e é outra coisa. Então, eu paguei R$ 70 mil, comprei uma cota do FAST 360, tenho direito ao uso de 45 dias ao ano. Né? E aí eu vou pagar uma taxa de administração mensal de R$ 1.500, como se fosse um condomínio de um prédio. Né? Exatamente. Normal, né? A pessoa paga IPVA, paga seguro, paga um monte de coisa para o resto da vida. E eu posso usar esses meus 45 dias, enfim, reservando lá as 2 datas, como você explicou. Passou 2 anos, mudei de estado, estou em outro lugar, Brasília, não tem mar perto, enfim, quero vender. Eu posso vender a minha cota? Sim. E eu recebo de volta os meus R$ 70 mil. Os seus 70 mil. É sensacional. Exatamente, é uma fração de multipropriedade que você comprou. Muito mais perguntas aqui. Eu uso um ponto eletrônico, ele é invisível, mas tem uma inteligência artificial chamada Jindola, e ela fala comigo. Ela perguntou 2 coisas muito importantes. Primeiro, quem vai dirigir esse veleiro? E o segundo, tem uma CNH náutica? Sim, vamos lá. Como é que funciona? Boas perguntas, né? Boas perguntas. Jindola, ela é incrível. Aqui, meu ponto, chega aqui, cara. Essa pergunta é interessante porque as pessoas falam assim, poxa, eu quero comprar uma cota desse barco, mas eu não conheço do mundo náutico, eu nunca tive barco, eu nunca velejei e tudo mais. Então, você tem e uma boa parte dos nossos clientes vê na compra da cota uma oportunidade de ter o seu primeiro barco. Então, você pode usar o barco desde o primeiro dia, mesmo que você não entenda nada de náutica. Mas para isso você fica vinculado a ter que contratar um marinheiro credenciado. Entendi. Você paga o dia de serviço de marinheiro para ele sair comandando o barco. Caso que a gente está me usando de cobaia, então eu poderia comprar a cota, tenho direito a 45 dias, pago o meu condomínio de 1.500 e quando eu for usar, contrato um marinheiro. Contrato um marinheiro para sair com o barco. Perfeito. O que 100% dos nossos clientes fazem é se habilitar e capacitar. Claro, que é uma oportunidade de você aprender a comandar uma nova habilidade. Exatamente. Que é gostoso, né? Você vai ter privacidade com a sua família. Exatamente. Então, como é que funciona esse processo? Existem 2 questões, que é habilitação e capacitação. A habilitação é o que a Marinha determina. Você, para comandar um barco, você precisa ter habilitação náutica. No Brasil, você começa com uma habilitação inicial chamada Arraiz Amador. De Arraiz Amador, você passa para mestre amador e de mestre para capitão. O Arraiz te dá o direito de andar em águas abrigadas. A legislação recentemente mudou em que você, para comandar um barco que tem possibilidade de navegação fora de áreas abrigadas, você precisa ser mestre amador a partir de junho do ano que vem. Então, temos muitos cotistas que são arrais, que até então era possível você navegar com os barcos grandes em águas abrigadas, agora mudou, você vai ter que ser mestre até o ano que vem. Que são habilitações que nem tirar a carta de automóvel. Aliás, é até mais simples, vamos dizer assim, como o processo. Você tem que estudar, no arraiz você faz uma prova prática com assim, bem o básico de ancoragem, de manobra de barco, que é uma coisa... O que faz quando recebe a entidade do menino da 5ª série? Eu vou ter que perguntar. Faz baliza com o veleiro também? Não, você não faz baliza, você faz algumas manobras. Faz algumas manobras. Faz algumas manobras. Você tem que fazer uma aproximação, você tem algumas manobras que você tem que fazer. Que é prática, né? Prática, uma prova prática. Isso, você faz uma prova prática, uma prova teórica, você tira o arraiz. Depois, na prova de mestre, você tem que fazer navegação,
Então você tem que aprender a fazer um plano de navegação numa carta náutica, que é um negócio muito legal, por sinal, você aprende muito, é bem legal. E então isso você está habilitado, mas você não está capacitado para comandar um barco, porque a capacitação depende de experiência. E principalmente o veleiro, você precisa aprender a velejar. Né? Uma outra coisa, uma dúvida que as pessoas têm também é o seguinte: escuta, mas eu não sei velejar, esse negócio de vela é muito difícil, complicado. A gente tem que desmistificar aqui que veleiro é um negócio difícil. Não é, Giba. A primeira coisa, o veleiro tem motor. Então, às vezes, tem pessoas que acham que o veleiro só anda na vela. Não. O veleiro tem motor. Você, quando vai sair da marina, você usa o motor. Se não tem vento, você navega com o motor exatamente como um barco a motor. Então, essa é a primeira desmistificação que as pessoas acham. Mitos, que veleiro só funciona com vela. Ah, mas e se não tiver vento? Eu vou ficar lá boiando? Não, você liga o motor e anda como qualquer barco a motor. E depois você faz os cursos de vela oceânica. A gente tem vários cursos que a gente indica para você fazer uma programação de curso. Você faz os cursos de vela oceânica, cursos que tem teoria e prática, você pratica. E o terceiro estágio, depois de fazer os cursos, é você sair com os marinheiros credenciados, porque você vai fazendo aula no seu próprio barco. Então você sai com o marinheiro, não é que você sai só para passear. Curtir. Você vai sai aprender. Para aprender. Claro. O marinheiro, uma aula prática. Uma aula prática. E aí, com o tempo, saído 5, 10, 15 vezes com o marinheiro, depois de fazer o curso, depois de ser habilitado, vai chegar um momento que você vai poder navegar sozinho no teu barco. Então esse é o processo aí para as pessoas que querem ter um barco e entrar no mundo da náutica. Sensacional. Como que as pessoas acham a Flip? Fala aí as redes, pá. Aqui, vamos lá, a Flip está presente na internet através do nosso site www.flipboatclub.com.br. Estamos no Instagram com @flipboatclub.oficial. Estamos também no YouTube, Flip Boat Club no YouTube você acha também a Flip, e no Facebook também Flip Boat Club, também estamos presentes nesses canais. Hoje, quantos barcos tem? Hoje nós estamos com 16 veleiros, nós estamos em Salvador, estamos em Paraty, Ubatuba, Ilhabela, Itajaí e Florianópolis. Uau. Estamos em 6 cidades com 1 ano e 5 meses de operação. Cara viu, o cara tem o dinheiro, a mulher tem o dinheiro, quer conhecer, tá tímido e pá. Rola test drive, rola conhecer, como é que é? Porque a pessoa fica, né? Pô, eu vi, mas eu não tenho a Raiz. Eu não sei eu dirijo meu carro, vou dirigir um veleiro, né? Enfim, a pessoa pode ir lá experimentar? Sim, eu acho que assim, é fundamental a visita ao barco. E eu costumo dizer que é super importante levar as esposas, porque as esposas são grande parte da decisão de compra. Você está comprando uma famílias, né? casa de praia, você está comprando um negócio para a tua família, não é um negócio para usar sozinho. Claro. Então é super importante que seja uma decisão, muitas vezes, da família e não só da pessoa, né? Então a gente marca as visitas, você vai conhecer os barcos, a gente faz sempre uma triagem para entender qual que é, aonde você mora, onde você acha que você gostaria de ter um barco, ou a gente indica, olha, você mora em tal lugar, a gente indica que você tenha barco em tal região, então tem essa questão regional, tem a questão de qual é o teu objetivo de uso, a tua família tem quantas pessoas, que tamanho de barco ideal para você, quanto tempo você tem disponível, tem a possibilidade de você comprar 2 cotas do mesmo barco e usar 90 dias por ano. Claro. Você pode comprar mais disponibilidade, você pode comprar cota num barco em Paraty e uma cota em outro barco em Ubatuba, e você vai um mês para Paraty, outro mês para Tem um negócio, pô, o cara, meu caso, sou empresário, tenho empresa, um monte de cliente, pá, né? Aí você quer fazer ações de relacionamento com seus clientes. Às vezes, para uma empresa, vale a pena ter uma cota para ela usar como uma ferramenta de relacionamento com o cliente dela. Olha, a gente tem algumas restrições de uso. Tá. Isso é possível desde que a pessoa, por exemplo, você é o dono de uma empresa. Sim, imagina que eu sempre vou estar com o cliente. Você vai ter que estar presente no barco, você vai levar os seus clientes, você vai levar os seus funcionários. O barco é seu. É legal. Né? A gente tem uma regra que é você não pode emprestar o barco. Então, você não pode usar o barco comercialmente para fazer, vou alugar o barco, vou fazer charter. Vou emprestar o barco para alguém. Como na locadora de carro, você não pode pegar o carro e dar para outro. No Airbnb, você não pode pegar e outra pessoa no seu lugar. Normal. Exatamente. Né? Mas eu acho, por exemplo, eu tenho muitos clientes que têm camarotes em estádios de futebol para fazer ações de relacionamento. O cliente está lá junto, vai ver o jogo junto.
Pô, uma oportunidade ali para a empresa, um investimento pequeno, esse valor, Sem né? dúvida. E aí, pô, qual que foi? Não, vou passar o final de semana em Ilhabela, vou passar o final de semana em Ubatuba e proporciona uma experiência diferenciada para o cliente. Sem né? dúvida. Eu acho que faz todo sentido. O contrato é intuito persona, quer dizer, tem que ter uma pessoa, a gente não vende uma cota para uma pessoa jurídica, a gente vende para uma pessoa física, né? Claro. E ela, então, é a responsável, ela quer levar os clientes, é que nem você ser dono de um barco, querer levar seus clientes, querer levar seus funcionários, fazer ações para que dê engajamento nas pessoas e tal. Então, faz todo sentido o que você falou. Sensacional, show de bola. Estamos terminando aqui, gente. O homem fala mais que eu, vocês viram? Mas vocês viram aí, a experiência é incrível. Eu estou pendente de fazer uma velejada, aí, né? Tá mas aí tá mesmo, um ano, né? Um esperando, marcando, Isso enfim. aí. Esse podcast era para ter sido gravado no veleiro, não deu tempo, mas a gente vai fazer um outro mostrando os detalhes. Bora. E em breve a gente vai voltar com isso aí. Irmão, obrigado. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigado, cara. Boa obrigado sorte. Você. Fazedores e fazedores, muito obrigado. Nos vemos em breve.